O enunciado está lá no AVA, na parte de materiais. E é um enunciado bem interessante aí para a gente estar trabalhando hoje, tá? Peraí, Maria, desce. Ah, meu amigo David está na aula hoje. Sumido, uai. Tudo Fala, bem? professor, boa noite a todos. Boa noite. Semana passada eu estava em BH acompanhando o vereador, eu não pude participar, professor. Ah, a famosa BH. Justo. Tudo bem aí, né, gente? Ó, Obrigado pela lembrança. isso aí. Vamos lá, gente. Hoje, igual eu falei, a aula tá bem interessante, assim, porque eu trouxe um enunciado aqui de um caso. Vai ser a primeira vez que eu vou passar o enunciado para vocês e não vou falar o que que é, tá? Aí eu quero que vocês descubram qual é a ação, né? Que vocês, né? Qual que é a peça processual que vocês devem propor aí para a defesa do cliente, tá? E assim, são várias questões aqui que devem ser trabalhadas e consideradas, né, na análise deste enunciado, tá? Então, gente, olha só. Compareceu lá, né, ao seu escritório de advocacia o senhor José das Couves, residente e domiciliado na Avenida Rio Preto, número 10, bairro Esplanada, na cidade de Unai. Na oportunidade, ele relatou os seguintes fatos, né? Que no dia 19 de agosto de 2021 esteve em sua residência um oficial de justiça tendo-lhe apresentado um mandado de emissão de posse, né? Que o serventuário da Justiça lhe disse que o referido mandado foi expedido em decisão liminar proferida no bojo dos autos de número tal da segunda vara civil da comarca de Unai, que reside no imóvel de aluguel, né? Que o referido imóvel pertence a uma terceira pessoa que se chama Marcelo Marques, que há uma ação distribuída em novembro de 2019, onde se discute a propriedade do imóvel, que a mencionada ação tramita na primeira vara civil da comarca de Unai, autos número tal. Que o senhor Marcelo Marques foi quem propôs a ação na qual se discute a propriedade do imóvel, pois ele possui um contrato particular de compra e venda firmado com a pessoa que se dizia dona do imóvel, Carlos Coruja. E, segundo ele, o bem foi alienado para mais de uma pessoa, sendo ele, né, o Marcelo Marques, comprador de boa-fé,
que o senhor José das Couves reside no imóvel com sua esposa e 2 filhos menores. Então, ele apareceu no seu escritório, fez essa narrativa fática, tá, gente? Ele explicou essa situação aqui que eu acabei de ler. Isso aqui, gente, é o dia a dia do profissional do direito, né? A pessoa comparece ao escritório de advocacia, né? Narra lá a situação fática. É claro que aqui no papel tá com mais clareza, né? Os fatos aqui já estão separados, já estão aí informados de forma detalhada, né? Na vida real, o advogado tem que muitas vezes até mesmo decifrar, né? O que a pessoa está querendo fazer, tem que perguntar ali e, obviamente, né? As perguntas devem ser feitas. Isso é muito importante, viu, gente? Muito, muito importante. A pergunta, ela já a conversa com o advogado, entre o advogado e o cliente, ela já tem que ser feita na perspectiva do direito aplicável à espécie, né? Por quê? Você sabendo qual é o direito que será aplicável à espécie, né? Obviamente você vai fazer o quê? Você vai conduzir a conversa de uma forma que o seu cliente lhe dê informações que sejam relevantes na perspectiva jurídica, né? Então, aqui você está tratando de uma ação possessória, né? Está discutindo posse aqui, ele está diante de um mandado de emissão de posse. O que esse mandado significa? O mandado de emissão de posse é o seguinte: o juiz expede lá para o autor da ação de emissão de posse, né, um poderoso, né, poderoso mandado ali, de modo que o oficial de justiça chega lá no local do imóvel e fala com quem está ocupando o imóvel. Você tem tantas horas, né, você tem tal prazo para sair do imóvel. Se você não sair neste prazo, eu vou voltar ao término do prazo e vou te remover aqui compulsoriamente, inclusive com a ajuda de força policial, né? Então, é uma ação que está se discutindo a posse, né? As informações principais aqui, gente, deste caso específico aqui, estão no enunciado, né? Aí, o que vocês devem considerar aqui? Tem uma ação prévia, né? E que nesta ação prévia, anterior a esta demissão na posse, que foi distribuída para outro juízo, se discute a propriedade do imóvel, né? Primeiro ponto, né? Que a pessoa que está ocupando o imóvel ali, né? O locatário, né? O locador, quer dizer, desculpem, né? Ele está ali de boa fé, né? Que o processo de emissão de posse, ele é uma liminar, né? Ou seja, aí você já tem que pensar como que você vai atacar essa decisão liminar. Qual é o remédio processual adequado para atacar a liminar, né? Quem que vai figurar no polo ativo, né? E quem que vai figurar no polo passivo, né? Então, todas essas questões devem ser consideradas, tá? E, principalmente, qual que é o remédio processual adequado aí para estar repelindo esse mandado de emissão de posse, né? Dito isso, gente, alguém aqui na turma tem alguma ideia aí de qual que seria esse remédio, o remédio processual aí que vai ser usado? Eu não vou falar, tá? Boa noite, professor. Boa noite, André.
Eu já pensei várias possibilidades. Pensei já num caso de evicção, mas como eu vi que tem uma liminar, que a emissão de posse está sendo através de uma liminar, tem que ser um agravo de instrumento. É isso? Ou eu estou enganado? Vamos lá, gente. O pessoal concorda com o que o colega falou? Acabei chegando atrasado e tô um pouco por fora. Então não tem como optar. Vou ter que ler o trabalho aqui para saber. Ok. Alguém mais tem alguma sugestão aí, gente? Concorda com o que o André falou? Discorda? Tu tem como fazer um breve resumo aí do que se trata a ação? Do que se trata o caso, na verdade? Peraí, quem perguntou? Quem falou agora? Desculpa, é porque eu estava olhando em outra Ô, tela João aqui. Vitor. Ô, João, foi Ô, isso que eu João falei. Vitor. É um processo de emissão de posse, né? O cliente chegou lá no seu escritório, explicou que foi um oficial de justiça na casa dele com um mandado de emissão de posse, pedindo para ele sair do imóvel em determinado prazo, sob pena de ser removido de lá compulsoriamente. Esse seu cliente que apareceu lá explicando essa situação mora no imóvel de aluguel, né? E ele fala que a pessoa com quem ele firmou o contrato de locação tem um contrato de compra e venda que foi apresentado para ele, né? E que ele tem um contrato de aluguel com essa pessoa. Entendeu? Aí a gente está discutindo aqui qual que seria o remédio processual adequado para combater. Aí o nosso colega André sugeriu aqui um agravo de instrumento, né? Aí eu estou perguntando se os demais colegas concordam com o que o André falou. O enunciado está lá no AVA, tá, gente? Já tá lá no AVA, depois vocês peguem lá, por favor, tá? Gente, olha só. Professor, Oi, André, pode falar. não tenho certeza se eu agravo, mas se for, tem a possibilidade, cabe lá outra liminar, no caso, tipo, fugiu assim na memória aqui agora, peraí, qual é o instrumento? Um pedido de tutela antecipada no agravo? Isso, no caso, não seria uma cautelar, né? Não, vamos lá. Ó, o André tá Ou eu... certo. O primeiro ponto, gente, o André tá certíssimo, tá? É um agravo de instrumento, né? Seria um agravo de instrumento, sim. E eu fico muito feliz, assim, dele ter identificado tão rapidamente que é um agravo de instrumento, tá? É uma decisão interlocutória, liminar, né? Ou seja, decisão interlocutória é aquela deferida sem terminar com o processo. O juiz, né, o juiz da segunda vara, ele teve de posse da inicial e ele entendeu ali que estavam presentes os requisitos para o deferimento da liminar. Aí, o artigo 1015, lá do CPC, fala assim, ó, cabe agravo de instrumentos contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A emissão de posse foi uma liminar, uma liminar. Obviamente, ela pode ser, sim, atacada através de agravo de instrumento. Uma outra questão. O que será discutido no bojo desse agravo de instrumento?
É óbvio que tem que ter um pedido de tutela antecipada no agravo de instrumento, tá? O pedido de tutela antecipada, ele vai exigir, né, o disposto no artigo 300 do CPC, os requisitos do artigo 300 do CPC. O próprio, olha só, o próprio CPC, ele fala aqui, ó. Pera aí, deixa eu só achar o artigo aqui, tá? O 1019, ele fala assim, ó, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, o relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Então, duas questões aí do artigo 1019, né, que devem ser utilizadas neste agravo de instrumento. Tem que pedir a suspensão da decisão de primeiro grau, né? Falar para atribuir a suspensão. Por quê? Porque a emissão de posse, gente, ela é muito gravosa. Ela é muito gravosa, né? Tipo assim, vocês imaginam, vai chegar e vai tirar o cara de casa, né? Você vai literalmente tirar o cara de casa, né? Então, vale pedir efeito suspensivo? Vale. Aí você tem que fundamentar o seu pedido para que seja atribuído efeito suspensivo. Gente, ó, não foi por acaso, tá? Eu não vou falar aqui os requisitos, mas olhem aqui para vocês aí, rechearem, né? Utilizarem aí no bojo da peça de vocês, ó. Que o senhor, o último item aí do enunciado, ó, que o senhor José das Couves reside no imóvel com sua esposa e seus 2 filhos menores, tá? Tá bom? Pera aí, o Thiago colocou aqui uma dúvida aqui, só porque não deu tempo de eu ler rápido. Tudo bem? Pera aí. Oi, deixa eu ver se o microfone meu não tá funcionando. Oi. Você fala quem, ô Thiago, que faz parte do processo? Você está com dúvida de quem faz parte? Oi, professor. Oi. O microfone parece que não tá funcionando. Deixa eu ver, tá funcionando? Agora eu tô te ouvindo. Ah, sim. Não, é que eu peguei aqui no meio e eu fiquei em dúvida porque parece que o senhor comentou que já tinha um processo, né, onde o povo estava discutindo a propriedade. Aí, se esse processo do qual decorreu essa liminar de emissão de posse, se é esse processo, se é o mesmo processo no qual se discutia a propriedade e se ele faz parte desse processo. Um exemplo. Não, vamos lá, vamos por partes. O José das Couves não é parte no processo que discute a propriedade. Ele é só locador do imóvel, ele mora lá de aluguel. Primeiro ponto. E a liminar foi expedida lá? Não, ela foi expedida em outro processo. Ah, entendi, porque não ia falar que era embargo de terceiro. E isso é muito importante também, gente, porque essa questão, porque há ou não litigância de má-fé. Entenderam? Por quê? Pensem bem, olha só, se você entra com processo de emissão de posse, sabendo da uma ação anterior, que está discutindo o mesmo processo, né? Você está discutindo o mesmo imóvel, né? É claro que há aí uma litigância de má-fé, né? Vocês imaginam, se o cara distribui um processo, ele não fala nada do processo anterior. Por isso que eu coloquei que o processo anterior foi distribuído em novembro de 2019. Ou seja, o autor da emissão da posse, ele é réu na outra ação. Tá aqui, tá falando aqui, né? Aqui, ó. Foi proposto pelo senhor Joaquim Grilo, sendo este integrante do polo passivo da ação que tramita
na primeira vara da comarca de Unai, né? Ou seja, ele, indubitavelmente, ele tem conhecimento. Por que eu falo isso, gente? É óbvio, né, que se isso é informado no processo, o juiz não ia deferir liminarmente a emissão na posse, não. No mínimo, o juiz ia falar o quê? Vão marcar uma audiência para eu entender aqui o que está acontecendo, antes de emitir esse processo de emissão de posse, tá? Então, gente, assim, é uma questão bem interessante que envolve um raciocínio fático jurídico bem apurado, tá? Para ser utilizado aí. Tem que pensar no recurso, né? Porque o agravo de instrumento é um recurso em várias perspectivas, né? Tem que bater para tudo quanto é lado aqui, tá? Tem que pensar no mérito da ação, do recurso, e tem que pensar no pedido lá de tutela antecipada que vai ser feito ou pedidos, né, de tutela antecipada que serão feitos no bojo do recurso, tá bom? Então, assim, é um agravo bem interessante, é uma ação real, né? Isso aqui é uma ação baseada em fatos reais, né? Que acontece aí no nosso dia a dia, e assim, eu quero que vocês façam isso aqui com muita perspicácia, viu, gente? Porque, igual eu falei, né? Eu não coloquei nome na peça, eu falei, eu vou perguntar na sala para ver. Aí o André pegou a sacada aí logo de cara, né? Já falou que era um agravo de instrumento e tal. Aí beleza, né? Agora, os argumentos que vocês utilizarão aí, né, para fundamentar juridicamente o agravo de instrumento, aí vai ficar com vocês, tá bom? Tem alguma dúvida, alguma colocação? Querem fazer aí algum comentário sobre a peça? Alguma coisa? O agravo de instrumento, gente, a montagem do agravo de instrumento, ele é diferente. Então, leiam lá o artigo 1015 e seguintes do CPC, tá? Nós já fizemos agravo, essa turma já fez agravo, tá? Ele tem as particularidades, né? Tem que informar algumas questões prévias ali, tem que pedir o juízo de retratação para o juiz de primeiro grau. Inclusive, gente, num processo, né, com esta narrativa fática aqui, tem grande chance do juiz de primeiro grau, em juízo de retratação, ele revirar a decisão dele, né? Por quê? Você vai chegar para ele e vai falar assim, excelência, olha só, o senhor concedeu, ou o senhor ou a senhora, concedeu aqui a emissão de posse, mas o senhor não tinha conhecimento dessa ação prévia. Então tem que bater muito nessa ação prévia aqui. E tem que bater muito em cima de quê? Da ampla discussão da propriedade do imóvel, né? Tem que bater na questão que o seu cliente é locador, né? A moradia é direito constitucional? Sim ou não? Né? Nós estamos aqui diante de um direito constitucional, né? Nós temos aqui interesse de incapaz, né? Sim ou não, né? Tem crianças, tem menores envolvidos nessa questão aqui, né? Merece um olhar mais, uma cautela maior do judiciário em relação às partes que estão envolvidas aqui, tá? Então, tudo isso, gente, é aquilo que eu falo, que eu chamo de raciocínio jurídico, né? A gente tem que ler os fatos, né, com o raciocínio, com um olhar jurídico, objetivo e jurídico, tá? Então, assim, pensem em tudo isso aí para rechear a peça de vocês, tá bom? Tá?
Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? Tá bom, tá beleza, já tem elementos aí para vocês fazerem a peça, tranquilo? O prazo para interpor o recurso, João? Sim, são 15 dias. O agravo de instrumento, o prazo dele é de 15 dias, tá? Eu acho que... Só, gente, que uma observação, né? Um processo desse tem que ser imediatamente colocado. Prazo, gente, é muito interessante você fazer essa pergunta, João Vitor, que é uma questão de visão prática, né? Eu sempre falo isso aqui no escritório, eu falo isso aqui com o Tiago, né? Com o Tiago Rezende. É sempre, gente, muito interessante. Por quê? Olha só, isso é maldade do advogado, né? Quando é uma decisão que tipo assim, que ele for contrário, que ele for ruim, você tem que agir ali o mais rapidamente possível. Agora, quando não... Então, por exemplo, você entrou lá com ação de alimentos, você pediu lá um salário mínimo de alimentos. O juiz concedeu um salário mínimo de alimentos na sentença. A outra parte interpôs recurso de apelação. Aí você tem 15 dias para contra-razoar, né, a apelação. Você vai contra-razoar no primeiro dia para subir já para o tribunal? É óbvio que não, né? Você vai no último dia do prazo, nos 45 minutos do segundo tempo, você vai apresentar a contra-razão, né? Agora, neste mesmo exemplo, né, você tem 15 dias para apelar. Você pediu um salário mínimo, o juiz deu 30%. Na hora, saiu a sentença na segunda, na terça-feira você já está com o recurso lá, ué, né? Por quê? Foi contrário a você. Aí você vai mexer o doce de acordo com os seus interesses, né? Tá? Neste caso aqui, aí tem algumas particularidades, né? Por quê? Geralmente, esses processos de emissão de posse, o oficial chega lá e fala com o cara assim, ó, eu vou te dar uma semana para você limpar o beco, né? Para você ir embora. Ou te dá 3 dias, 72 horas. Mas se ele der 72 horas, o cara vai chegar no seu escritório lá. Neste caso aqui, foi um caso real que aconteceu aqui no escritório, né? O cara chegou aqui numa quarta-feira, e falou, o oficial de justiça falou que vai voltar lá na segunda, com a polícia já. Se eu não tiver saída, ele vai me tirar de lá, né? Ele falou, o oficial foi muito educado e tudo, mas ele falou comigo, falou, ó, é uma ordem que eu tenho aqui, eu vou voltar aqui na segunda, tal hora, eu vou estar aqui tal hora, de manhã, eu acho que era 9 horas, se o senhor não tiver saído daqui, eu vou voltar com a polícia. Aí, o que aconteceu? Na segunda-feira, não tinha saído o resultado, não. Aí eu liguei lá pro oficial de justiça, procurei saber o telefone dele, eu fui pedir ele. Eu falei, olha, espera até quarta-feira, por favor, porque o processo é complexo, já está lá na mão do desembargador para julgamento do mérito, do agravo, né? Então vamos aguardar até quarta. Aí ele falou assim, não, beleza, até quarta eu espero. Aí na terça-feira saiu o resultado no final do dia, quase 7 horas da noite. Aí o resultado foi favorável, né? Porque realmente, assim, tem vários elementos aqui. Não é, isso aqui até que não é nem mérito é lógico, o advogado tem que saber mexer aqui tudo que lhe for favorável, né? E igual eu falei, tem que bater aqui para tudo quanto é lado. Inclusive, neste processo, a obtenção do mérito foi justamente porque bateu para tudo quanto é lado. Porque uma coisa o desembargador falou, o que você está falando não tem nada a ver. Mas na outra aqui, eu vou conceder. Né? O que você está falando aqui
Não é que não tem nada a ver, é porque não está demonstrado o que você está falando. Mas, nesse outro ponto aqui, eu entendo que deve haver a suspensão do processo. Então, gente, como que a gente age, né, quando a gente vai fazer uma peça processual? Pega os fatos, né, os fatos estão no enunciado, né, e trabalham esses fatos com base na lei. Aí vocês vão para o artigo 1015, que é o artigo que trata de agravo do instrumento. Vão ler lá os artigos, né, a iniciar pelo 1015 e seguintes do CPC. Para quê? Para vocês fazerem a peça processual com base nisso, tá bom? Entenderam aí? Tranquilo? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? Ah, Camila fez uma pergunta aqui, deixa eu ler aqui, desculpa. Desculpa, viu, Camila? Eu não vi, não. Ô, Camila, não, você sabe por quê? Porque isso não foi noticiado. Muito interessante, mas o processo, a emissão de posse, muito interessante, né, a pergunta. A emissão de posse, gente, é a seguinte. Ela não olha quem está no imóvel, se é terceiro, se é João, se é Maria, se está lá locando, ele manda tirar quem está lá, entenderam? Então, assim, o cara chega, inclusive, pode haver, na emissão de posse, o cara pode falar assim, ó, o imóvel está ocupado, eu não sei quem que está lá, não, eu sei que está ocupado, mas eu não sei o nome, não, e o imóvel é meu, pode acontecer isso, né? Por quê? O cara às vezes vai falar assim, olha, eu tenho esse imóvel, por exemplo, você tem uma casa na praia, imagine, né? Você tem uma casa na praia, você tem a propriedade da casa. Aí você chega lá na praia com a sua família para passar as férias, aí a casa está ocupada. Aí você vai falar com o cara, você vai falar, ó, essa casa é minha. O cara, não, eu tô com um contrato de locação aqui, ó. O José das Coisas se apresentou aqui como dono dessa casa, tinha uma placa de alugues aqui, eu liguei pro telefone, o valor do aluguel estava no meu orçamento, eu aluguei. Qual que é o seu nome? Eu não vou te falar meu nome, não, eu não te conheço, não quero papo com você, não. Aí o cara vai falar, não, eu sou proprietário, eu tenho o título aqui, ó, eu tenho a certidão de propriedade deste imóvel. Aí o cara vai falar, não, ué, mas isso aí você vai discutir com o outro lá que me alugou, então. Entenderam? E aí ele vai falar assim, não, eu vou resolver essa questão da emissão de posse. A emissão de posse, salvo engano, é o artigo 1205 ou 245 do Código Civil que fala. Aí lá tem os requisitos. Os requisitos é provar a propriedade, entenderam? Tá bom? Entendeu, Camila? Solucionada aí a dúvida? Então, beleza, gente. Aí, gente, na próxima aula a gente corrige o agravo, tá? Eu não vou prolongar nessa aula, não, porque, sinceramente, eu tô com vários processos aqui do NPJ para manifestar hoje ainda, com o final do prazo no dia 20, né? Aí eu tô deixando para manifestar no meu horário de aula aqui, tá? Infelizmente, em razão da pandemia, é uma questão que nós estamos discutindo lá na faculdade, tá, gente? A gente vai tentar voltar a aula, o NPJ esse ano ainda. Nós já estamos tentando lá. O Fred está engajado nisso aí. Tá faltando detalhes lá, né, gente? Mas assim, ele foi mexer na calçada lá, a calçada desabou, a calçada do lado da prefeitura lá, que é onde que vai ser, né, seria a entrada do NPJ e tal. Aí a gente vai tentar voltar lá, igual eu falei com ele. A internet tem que estar a todo vapor lá, porque hoje em dia
não tem jeito da gente trabalhar no núcleo de prática jurídica sem uma internet 100%, né? Não, é impossível, porque o PJE todo depende da internet, tá? E assim, eu vou pedir ele também, no mínimo, uns 3 tokens, né? Para atender lá a demanda e tal, porque aí vocês já podem voltar a manifestar, me ajudar aí a manifestar nos processos do NPJ, tá bom? Aí na próxima semana, gente, nós vamos corrigir a peça. Eu vou pegar uma peça modelo de vocês, de algum aluno aleatoriamente, e vou fazer a correção aqui na turma a partir da peça do aluno, tá? Aí a gente vai discutindo o teor da peça, tá bom? Pensem em uma outra coisa aqui, tá, gente? Mais uma questão aí para vocês rechearem a peça de vocês. A pensamento, né? Antes era pensamento, antes no alto, quando era físico, né? A gente pedia para apensar o que era? Era colocar aquele barbante lá entre 2 processos, né? Aqui, observem bem, ó. Um processo está na segunda e outro está na primeira. Aí vocês têm que pensar nisso, né? É caso de os 2 processos correrem na mesma vara, né? Se sim, quais são os argumentos que devem ser utilizados, né? Aí analisem isso também, tá bom? Tá joia? Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Professor, essa é a primeira aula que está tendo? Não, é a segunda. É a segunda Ah, aula. tá. Na primeira aula eu não passei peça nenhuma não, Vitor. Não entendi, beleza. Tá bom? Então tá, joia. Então tá. Então até mais, tá? Então beleza, gente. Boa noite aí, viu? Falou, professor, boa noite. Boa noite, professor.